Os irmãos querem comentar alguma coisa a respeito dessa igreja gloriosa e as características dela? Maravilhoso, né, irmãos? Ô, Glória, benção, Douglas. É isso aí mesmo. Essa é a direção correta. Entender isso é maravilhoso. É isso que eu creio. Né? O Espírito Santo vai levar a gente naquilo que Deus quer, que ele já foi enviado para isso, né? Ele tem esse poder para fazer, e quando chegar a hora, ele vai fazer realmente, né? A mesma fé e a mesma união, e a mesma visão, com certeza absoluta. Amém. É isso aí. Então, assim, irmãos, Jesus vai ter uma igreja gloriosa, amém? Ele vai ter uma igreja gloriosa. Isso a gente pode crer, pode, enfim, apostar todas as fichas aí. É uma igreja gloriosa que vai ter unidade, que vai ter autoridade, que vai ter intimidade, enfim, vai ter tudo que precisa para abalar principados, para abalar potestades. E aonde eu queria chegar aqui com os irmãos? A gente olha talvez para o passado e fala assim, pô, mas a igreja do passado, é melhor do que a igreja que nós estamos vivendo hoje, né? E a gente cria uma expectativa ruim a respeito da igreja do futuro, né? Então, eu creio, irmãos, que o melhor período da igreja ainda vai acontecer, não está no passado, ele está no futuro. Então, se nós estivermos vivos até lá, que a gente não sabe o dia, o momento e a hora, nós vamos provar o maior avivamento que a história já viu, que vai abalar nações, né? Esse é o futuro da igreja. Eu queria que os irmãos enchessem de esperança a respeito disso, né? É, Em que momento a luz pode brilhar melhor? Em que momento a luz aparece mais? No momento que está mais escuro, no momento que tem mais treva, é onde a luz pode iluminar mais. Então, é, a Bíblia diz que eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, né? Mas sobre ti, isso é Isaías capítulo 60, mas sobre ti vem nascendo a luz do Senhor, e a glória de Deus já vem raiando sobre ti. É, Mateus capítulo 13, ele fala que a história ali do joio e do trigo, né? Vai ter muito joio no fim, mas vai ter muito trigo também. Vai ter maturidade, vai ter multiplicação, de filhos. Vai ter maldade? Vai ter problema? Vai ter. Mas na mesma medida, nós vamos experimentar avivamento. Isso vai ser tão forte, irmãos, mas tão forte que a plenitude da maldade encarnada numa pessoa, que é o anticristo, né? Nós vamos ter ao mesmo tempo o contexto da plenitude da bondade encarnada no, num homem num homem não, em Cristo, né? Que vai voltar. Então, tudo isso é futuro. Então, se alguém perguntar para você, o futuro vai melhorar ou vai piorar? A verdade é que vai acontecer as duas coisas. Vai piorar, mas isso não quer dizer que não vai melhorar também, né? A luz vai ficar mais intensa e as trevas também ficarão mais intensas. É, Então, imagina, né? Todo mundo ali se preparando, né? A igreja se preparando para uma grande batalha, todo mundo ali a postos para atacar o inimigo. De repente vem um helicóptero e leva todo mundo embora, né? É, Então, que o nosso coração se encha de expectativa para ser participante daquilo que Deus vai fazer, né? Das batalhas do final. Então, não estar aqui como mero espectadores ou não estar aqui com medo, né? A Bíblia não diz que nós temos que fugir do diabo. Ela diz que nós devemos resistir ao diabo. Então, é um avivamento que bota o inimigo para correr. E isso vai acontecer. E quando isso acontecer, vai ter sim um aumento das trevas, né? Mas
vai ter o aumento da luz também. Amém? Até aqui, tranquilo. Eu sei que o Daniel está com a gente aí. Daniel, quer comentar alguma coisa? Oi, gente, graça e paz, boa noite, Paz. Paz, Ô, Daniel. Glória, graças a paz, benção. pastor Douglas, Rogério, Gueda, beleza A aí, paz, cheguei, Daniel. paz, Rapaz, gente, tá frio cheguei, aí? tá nada, ainda não chegou o frio não, Opa, ainda tô de camiseta e bermuda ainda, ô, legal. ainda. Ô Douglas, não vou tomar seu tempo não, eu cheguei um pouquinho atrasado aí, peguei o bonde andando, mas tamo aí, tô aqui. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero agora usar alguns textos que estão em Apocalipse, que eu quero mostrar para os irmãos que através desses textos a gente tem uma indicação que sim, a igreja vai estar presente aí na grande tribulação, né? E através desse texto eu vou tirar ali algumas palavrinhas para ficar mais fácil para a gente gravar o entendimento. Então, a primeira palavra que eu queria deixar aqui para os irmãos é a palavra colheita. Então, em Apocalipse 7:9 diz assim, ó, depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e, e com palmas nas suas mãos. As pessoas que leem esse versículo, né, vão pensar assim, pô, mas são umas pessoas de todas as eras, né, que estão sendo representadas aí, né, uma grande multidão que ninguém podia contar, enfim. Só que se a gente for no versículo 13, que está um pouquinho para frente, né, Apocalipse 7, 9, 13, que é a continuidade aí do que nós acabamos de ler, o 7, 9, diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde eles vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, dá para a gente ver aqui que essa multidão, então, não é a multidão de toda a história. É uma multidão que vai ser salva em 3 anos e meio, né? Então, já dá para os irmãos imaginarem que vai ser a maior colheita de almas que já existiu. Você já conseguiu pensar nisso, né? Então, a gente fala assim, pô, mas no final ainda vai ter muita oportunidade de muitas pessoas ainda reconhecerem Jesus, né? De muitas pessoas se entregarem a Jesus e serem salvas, né? A segunda palavra é a palavra vitória. E da onde vem essa palavra? Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, eles venceram quem, irmãos? Venceram Satanás, venceram um dragão. Por que que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Então, eles não amaram a própria vida. Então, qual que é o destino da igreja no futuro? Vencer Satanás. Capítulo 15, verso 2. E vi um como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Tem até pena de Satanás, né? Deus vai levantar uma igreja que vai operar sinais, vai derrubar o reino do anticristo em nome de Jesus.
E não é só isso, eles vão vencer a marca da besta. E a gente, às vezes, recebe várias perguntas, né, de pessoas falando, meu, mas e a marca da besta? O que é a marca da besta? Eu vou receber a marca da besta. Irmãos, não existe só a marca da besta. Existe também a marca do Cordeiro. Né? Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa. E essa é a garantia do nosso resgate. Então, a nossa herança, qual é? É ser cheios do Espírito Santo. E se nós somos cheios do Espírito Santo, é sinal que nós temos essa marca do Cordeiro. Você acha que nós vamos receber a marca da besta? Então, a gente não precisa temer. Ah, mas quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, como que eu vou comer, né? Irmãos, Deus já fez cair pão do céu. E Miqueias 7,15 diz: Farei novamente maravilhas, como nos dias da saída do Egito. Vai chover pão de novo. E aí os irmãos falam, mas e a água? Jesus pegou a água e transformou em vinho. Você acha que ele não pega uma água envenenada e transforma numa água potável? Né? Então, preocupação se você vai comprar e se você vai vender, não deve ser a nossa preocupação, porque nós vamos ser supridos por Deus. Né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Terceira palavra, então nós já falamos colheita, falamos vitória. Terceira palavra é martírio. Apocalipse 6,11 diz assim, ó, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A gente fala de imitar Jesus. Imitar Jesus, irmão, é imitar Jesus em 100%. Quem diz que não teria sofrimento? Quem diz que não teria morte, né? Aliás, quando a gente vê Estevão ele foi apedrejado, né? Ele foi transformado naquilo que ele contemplava. Você sabia que você é transformado conforme aquilo que você contempla? Quando ele estava prestes ali a ser apedrejado, quando ele olhou para cima, ele viu o quê? Ele viu Jesus. Ele passou ali a contemplar Jesus. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma morte de sofrimento. Cruz é sofrimento. Morrer negando a sua vontade é sofrimento. Então, no fim, nós vamos ter, sim, a maior colheita de almas, vamos ter o maior avivamento, o evangelismo ele vai acontecer, mas o sangue de muitos mártires, que é a sementeira da igreja, muitos vão morrer por conta dessa causa. E aí eu não estou falando de pessoas mimimi, não, estou falando de pessoas que estão dispostas, né, a morrer pela causa de Cristo. E olha que maravilhoso, ele vai receber uma veste branca, né? E aí foi dito que espera um pouco mais, até completar o número de conservos e irmãos. Sabe o que significa isso? É o número de crente que deveriam ser mortos. Deus tem o número certinho de crentes que vão morrer. Para aí sim ele começar a agir. E aí eu te pergunto, será que você vai ser um desses? Você vai ter esse privilégio? Porque Deus só pede os melhores para estar nessa posição. Apocalipse 16:6 é o julgamento da prostituta Babilônia e diz assim, ó, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. E aí eu te falo assim, se a Babilônia sacrificou e matou os santos, é porque os santos estavam na terra. Porque os santos estarão na grande tribulação. A próxima palavra é guerra.
Apocalipse 13:7 diz assim: a guerra de Satanás e o anticristo. Eles vão fazer guerra contra os santos. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, o anticristo, ele vai ter essa liberação, vamos dizer assim, ele vai ter uma autoridade para vencer, sim, alguns santos. E eles vão morrer. No versículo 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, essa é a hora que os santos, os fiéis, eles precisam ser perseverantes. E, de novo, dentre as premissas que nós adotamos lá no começo, é mais um versículo que mostra que sim, estaremos presentes. Vamos traçar um paralelo aqui. Quando que o diabo ele foi derrotado por Jesus? Ele foi derrotado na hora que ele achou que ele tinha acabado com Jesus. Quando Jesus morreu e o diabo ali falou, meu, venci, foi a hora que ele perdeu tudo. Então, o anticristo, ele pode até achar que matando os cristãos ele vai vencer, mas é exatamente nessa hora que ele vai perder. Porque Jesus, ele triunfou sobre os principados e potestades, como está lá escrito em Colossenses, né? Na cruz, na sua morte, no seu sofrimento, Jesus venceu. Então, ele vai fazer guerra contra os santos, porque é exatamente nessa guerra ele vai perder. Amém? Amém. Quinta palavra, judeus. Um exército de 144 mil judeus convertidos a Jesus vão andar como verdadeiros discípulos na terra. Apocalipse 7, 3 e 4 diz assim, ó, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e esses eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. O que significa isso, irmãos? Vai acontecer um avivamento tão grande em Israel, e 144 mil é múltiplo de 12, amém? Que eu não fugi da aula de matemática, não, acho que tá certo. 144 mil é o múltiplo de 12. E aí a grande tribulação, ela é por quanto tempo? Ela é 3 anos e meio, né? 12 judeus, 3 anos e meio. Quando que a gente viu 12 judeus e 3 anos e meio? Foi exatamente no ministério de Jesus, amém? Então, 3 anos e meio do ministério de Jesus, 12 judeus, ou 12 apóstolos, que eles fizeram uma só coisa, né? Eles seguiram Jesus aonde Jesus fosse. Então, eles foram preparados ali. Apocalipse 14, do 1 ao 4, diz assim, ó, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi a voz do céu, como a voz de muitas águas, e como um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante de Deus. E diante dos 4 animais e dos anciãos, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes estão dentre os homens que foram comprados como primícia para Deus, para o Cordeiro. Jesus, com 12 em 3 anos e meio, fez algo grandioso. Agora multiplica 12 várias vezes até chegar em 144 mil. Imagina quão poderoso isso vai ser na grande tribulação.
Isso vai ser tão poderoso, irmãos, que eles vão ver Jesus em pé no Monte Sião, ou seja, antes de Jesus voltar, ele já vai começar a ser visto por esses homens. E ele vai andar com eles igual ele andava na Galileia, igual ele andava em Israel. Não sei se vai ser uma visão, eu não sei se vai ser de forma literal, eu não sei descrever, mas eu sei que só de você fazer a conta aqui, a gente já vai ver quão maravilhoso vai ser isso. Sexta palavra é a palavra oração. A oração dos santos que vai liberar os juízos de Deus. Apocalipse 8, 3, 5 diz assim, ó, e veio outro anjo e se pôs-se junto ao altar, tendo como incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr as suas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A igreja, então, da grande tribulação, a igreja gloriosa, ela vai ter uma oração tão poderosa que essa oração, irmãos, vai ser capaz de liberar os juízos de Deus, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Então, não é apenas a oração de todos os santos da história, isso inclui também, né? Mas é a oração da última igreja, sobretudo. A igreja dos últimos tempos, que vai liberar os juízos de Deus sobre a terra. A sétima palavra nessa mesma linha é clamor. Jesus voltará como resposta a um clamor. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa, ou o Espírito e a noiva, dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E o que tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Jesus vai voltar a qualquer momento? Não, a gente já viu sobre isso nas aulas anteriores, que os eventos escatológicos, eles têm ali algumas características exatamente para que a gente não se engane, né? Ele vai voltar no momento em que ele determinou, irmãos, e assim, algumas coisas vão acontecer antes. Então não é a qualquer momento. É no momento em que está pré-determinado ali para ele voltar. O que a gente precisa entender é que existe um desenvolvimento profético por trás, né? Sinais vão se desenvolvendo até chegar ao ponto em que ele vem. O livro de Apocalipse, ele começa com a carta para as igrejas, mas ele termina com a noiva, né? Então, ou seja, uma igreja que amadureceu ao ponto de se tornar noiva, né? Ao ponto de que o espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Houve então um amadurecimento da igreja. Jesus vai voltar porque a noiva estará pronta para esse casamento. Amém? Oitava palavra, testemunhas. Apocalipse 11, 3 diz assim: aí darei poder às duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que serão essas testemunhas? Vão ser dois cristãos, nascidos de novo, que profetizarão durante 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, né? Então, esses dois homens, dois grandes homens, vão fazer isso, né? E aí eu te pergunto, para você, quem será que serão essas testemunhas, né? Se que eles vão profetizar. E aí me diz uma coisa, existe profecia sem o Espírito Santo? Não existe profecia sem o Espírito Santo. Então, se o Espírito for tirado da terra, não tem como eles profetizarem, né? Então, a igreja, a gente fala, pô, igreja é um número de pessoas, né? Cara, igreja somos nós, né? Igreja é onde tiver dois ou mais reunidos. Então, é, mais um versículo que mostra que, de alguma forma, a igreja vai estar presente, né? Só que ela é expressa de diversas formas.
e a gente está condicionado, às vezes, a pensar a igreja de uma maneira só. Próxima palavra, obediência. Apocalipse 22, 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guardar a palavra. A expressão usada aqui é muito interessante porque ela é a mesma expressão usada quando foi recebido os mandamentos e foi dado uma ordem ali para que guardassem os mandamentos, né? Então, guardar não no sentido literal somente de decorar, não no sentido de saber ela. Guardar é quando a gente coloca ela para dentro, né? Quando ela está dentro do nosso coração, ao ponto de que o interno molda o externo, o interno molda o nosso comportamento externo. Então, guardar, obedecer, é exatamente isso, né? São as consequências práticas do que a profecia dentro de nós causa na nossa vida. E isso tem uma aplicação muito prática no dia de hoje, né? Porque no dia de hoje, muitas pessoas acabam negligenciando isso, né? Mas, o que nós temos que pensar? Que esse momento agora é o momento que nós estamos sendo preparados. É o momento que nós estamos sendo treinados. E nós vamos continuar sendo treinados para isso. E agora me diz uma coisa, você não precisa mesmo de muito treinamento, porque assim, nós vimos aqui falando dos mártires, nós vimos aqui falando das pessoas que vão perder a vida, né? Requer muita preparação, sobretudo uma preparação mental para isso, né? Então, como que a gente faz esse treinamento? Não estou dizendo para os irmãos que os irmãos devem sair do Brasil, vai pregar lá no Oriente Médio, em praça pública, e você vai ser treinado. Aí você vai ver o que é perseguição na prática, não é isso? Treinamento é a gente talvez fazer um jejum hoje, ficar sem almoçar, ficar sem comer por alguns dias. Isso já faz parte de um treinamento. Isso já faz parte de uma preparação. E a última palavra, que está muito ligada com o que eu falei agora, né, de obediência, de preparação, enfim, regozijemos e alegremos-nos, damos glórias, porque as vindas são as bodas do cordeiro, e a esposa já se aprontou. Então, ou seja, a esposa já está preparada para qualquer uma das consequências que vier, inclusive o contexto da grande tribulação. Então, é isso, irmãos. O momento agora é um momento de preparação. E nós devemos, então, desfrutar desse momento de preparação. E se nós não pensarmos dessa forma, igual nós dissemos aqui no começo, pensar que vai ser difícil mesmo, pensar que vai ser ruim, se a gente não pensar dessa forma, a gente tende a cair numa zona de conforto e não se preparar. E essa não é a igreja do fim dos tempos. A igreja do fim dos tempos é a igreja que vai estar preparada para sofrer qualquer uma das consequências que vierem. Amém? Amém. Meu Deus. Os irmãos querem Ô, Glória. comentar Amém, algo? Beltrano. Bom, eu já falei algumas vezes com os irmãos, né? Eu creio na igreja espiritual e não na igreja material. O Espírito Santo, ele vai levar a gente a todas essas coisas, né? Eu vou lembrar algumas coisas que são importantes para nós. Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, ele foi cheio do Espírito Santo. Nós estamos sendo preparados por Deus para viver esse momento do Espírito. Não tenho medo de nada e nem receio de nada. Porque aquele que me convocou, ele tem o poder de me levar para isso, né? Ele é que vai me conduzir
a ponto de entender o Espírito, e o Espírito vai fazer de mim aquilo que ele quiser. Se for Marte, se for sinais, prodígios, maravilha, ele vai fazer. Né? Eu confio nisso. Por isso que eu creio na novidade de vida, né? Nunca creio no mesmo ministério, nunca creio que hoje é igual ontem. Eu não estudo a igreja passada para ver como ela foi ou como ela fez. E também não tenho interesse na do futuro, porque ela pertence a Deus. Mas o tempo que eu estou vivendo hoje, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero estar cheio do Espírito Santo, da revelação da palavra, da revelação de Deus, para viver aquilo que Deus quer para nós, né? Que o Espírito vai nos levar a isso. É interessante que você disse a palavra-chave, né? O Espírito tem esse poder, ele foi enviado de Deus para isso, né? O currículo é forte, né? O currículo dele é que em 7 dias foi construído todas as coisas. E é verdade, é isso aí mesmo. Nós estamos sendo, tudo já nos é avisado, e é avisado ao crente, principalmente, ou aquele que crê em Cristo Jesus, de que essas coisas vão acontecer, mas não para ele se assustar ou para ficar com medo, não, mas para ele se preparar, porque também ele vai ser um instrumento poderoso de Deus na terra, né? Em todos os sentidos. E é claro que a perseguição vai aumentar, é claro que, como você disse, as trevas vão crescer, a luz vai aparecer mais, lógico, porque a perseguição vai ser maior e você está atrapalhando o Satanás de agir, está atrapalhando de continuar convencendo as pessoas. Aliás, você está fazendo coisas na Terra que é totalmente contra o que ele está fazendo, contra o governo dele, contra o reinado dele. Então, com certeza absoluta, você pode ser um mártir, mas meu, sendo cheio, um mar cheio do Espírito Santo, é só da glória a Deus, aleluia, né? Eu Amém. creio dessa maneira que é o mais tremendo para todos nós. Amém, é isso aí. E aí você vê que não precisa de muito, né, pastor? Uma coisa Não, só é necessária, né? Seja cheio do Espírito Santo. seja cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio, mais você vive essas coisas. Sabe, não estava pensando aqui, interessante, quando o Doug estava falando, assim, cara, Deus é muito lindo. Cara, pô, meu, pô, nós estamos apegados aos nossos filhos, estamos apegados ao nosso emprego. Pô, não vamos nos enganar, nem ser hipócrita, né? Nós estamos apegados à igreja, nós estamos apegados às paredes, estamos apegados aos nossos carros, estamos apegados a estas coisas. E é exatamente o Espírito que nos desliga disso e nos vai ligando em Cristo a entender que essas coisas são supérfluas, que elas vão ficar tudo aí e que Ele vai agir em nós de forma em que nós entendamos que isso tudo é supérfluo, que não serve para nós, que o que nós almejamos é muito maior, muito mais maravilhoso e muito mais glorioso, a ponto de nós acharmos que tudo isso é esterco, né? Então é tremendo demais, irmãos, a gente entender isso, né? O Espírito conduz a vida da gente todos os dias, né? E quando o Senhor chegar, quando a hora do Senhor chegar, o tempo do Senhor chegar, Ele também vai nos preparar para esse momento tão especial, para a gente viver esse momento de uma forma gloriosa. Ô, glória! Amém. É isso aí. Glória a Deus. Irmãos, querem comentar alguma coisa? Algo especial aí chamou a atenção? O plano de Deus, a gente até cantou uma música ontem, bem legal, assim, um louvor que fala que todo joelho se dobrará, que o plano do Senhor não pode ser frustrado. E quem pode deter o eterno? Quem pode deter o nosso Deus? Ele é o Cordeiro. E nós estamos vivendo as vésperas desse momento, né? O plano do Senhor sempre é cumprido, mas nós estamos vivendo a véspera do Cordeiro chegar, do Leão de Judá, né? Aquele que foi esperado por tanto tempo pelos judeus lá naquela época, que eles achavam que iam libertá-los da escravidão de Roma, mas que hoje vem para nos libertar da escravidão desse mundo, né? E a gente vê se desenhando. Você comentou da questão das declarações aí da semana passada, né? Algumas coisas que vão desenhando o cenário de coisas que devem acontecer em breve, né? Que já estão se desenhando o cenário político, o cenário
do mundo. E eu acho que o mais importante que vocês comentaram aí realmente estar cheio do Espírito Santo, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, você fala, como é que os caras têm a cara de pau de fazer algumas coisas? Peraí, mas como que eles conseguem? Uma hora tá falando uma coisa, aí daqui a pouquinho ele muda, e aí a gente fala assim, a gente precisa saber realmente, a gente precisa vigiar e orar. Precisa estar com a lamparina cheia. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que buscar o discernimento, porque lá diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Vai fazer de tudo, né? E tem gente que não enxerga. Tem gente que vê as coisas acontecendo na sua cara e não tá enxergando as coisas acontecendo, né? E graças a Deus, né? Que nós temos a marca da promessa. Foi muito legal essa revelação, né? Que, se por um lado vem a ameaça da marca da besta, né? A certeza, a profecia da marca da besta, nós temos a marca da promessa. Então, essa é a maior glória para a nossa vida. Termos a marca da promessa do Senhor, que é o Espírito Santo. Amém. Estamos selados. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então a gente vai orar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te damos graças, ó Pai. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui, ó Senhor. E nós queremos nessa noite, ó Senhor, mais uma vez, nos entregar completamente ao Senhor, ó Pai. Dizer para o Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Faça o teu querer, faça a tua vontade, Senhor. Nós nos entregamos a Ti eternamente, Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos capacitar. E nós reafirmamos que nós queremos ser cheios, ó Pai, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder, cheios da Tua glória, da Tua força, Senhor, da Tua revelação. Dá-nos, Senhor, da Sua sabedoria, dá-nos, Senhor, do Seu discernimento, Senhor. Não queremos ser enganados de forma alguma, Senhor, mas queremos estar à frente, Senhor. Queremos estar com o Senhor, ó Pai. Nos prepara, ó Deus. Nos prepara. Nós somos dependentes do Senhor. Na nossa força, nós não podemos nada, Senhor. Nós não temos capacidade de ir daqui para ali, Senhor. Mas nos movendo na tua força, nos movendo no teu poder e na tua graça, tudo é possível, ó Deus. Então nós nos entregamos a Ti, nós clamamos a Ti, ó Pai. Enche as nossas vidas, Senhor, do Teu poder. Enche as nossas vidas do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos viver diariamente essa palavra, essa profecia. Que nós possamos diariamente, ó Pai, onde nós formos, o que nós fizermos, fazer a Tua luz brilhar, ó Pai. E colocar o inimigo para correr, assim como o Senhor disse nessa noite. Então não há o que temer, porque com o Senhor nós somos fortes, nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, nos abençoa como igreja. Nós queremos estar e ser participantes, ó Pai, da tua obra. Nós queremos, ó Pai, nos tornar essa igreja gloriosa que o Senhor falou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. E declaramos mais uma vez: eis-nos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus, irmãos. Uma ótima glória. noite, uma semana Amém. maravilhosa para todos. A Amém. paz para todos. Paz, gente. Boa Amém. noite. Vamos lá. Amém. Beijão para Beijão, todos aí. Daniel.